Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez, meus queridos alunos. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de tendências pedagógicas. Hoje nós iniciamos com a disciplina, na nossa primeira semana, discutindo um pouquinho sobre as tendências pedagógicas. Então, estamos na pós-graduação em práticas pedagógicas, com a disciplina Tendências Pedagógicas, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Hoje eu começo a discutir um pouquinho do texto Escola e Democracia, do Demerval Saviani. Eu peguei aqui, compartilhei o capítulo 1 e a gente vai fazer alguns cortes nesse capítulo para a apresentação ficar mais fluida. Então, o professor Saviani começa discutindo conosco sobre as teorias educacionais. Ele nos diz que as teorias podem ser classificadas em dois grandes grupos. As teorias que entendem a educação como um instrumento de equalização social e, consequentemente, de superação da marginalidade. Ele usa muito esse termo marginalidade em seu texto, se referindo ali às dificuldades de aprendizagem, às dificuldades no processo de formação. Nesse primeiro grupo de teorias, ele entende que a sociedade é concebida como harmoniosa e tem a integração de seus membros. Consequentemente, a dificuldade de aprendizagem é um fenômeno acidental que afeta individualmente a um número maior ou menor de seus membros, em função de um desvio ou distorção desse processo e que precisa ser corrigida. Então, ele aponta a educação como um instrumento para a correção desse desvio, dessas dificuldades do processo de formação do indivíduo. Traz o segundo grupo de teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social e promotora de dificuldades de aprendizagem. Então, nesse grupo, ele concebe a sociedade como marcada pela divisão entre grupos ou entre classes antagônicas que se relacionam à base da força. Então, a dificuldade de aprendizado aqui é entendida como um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade, porque o grupo dominante se apropria dos resultados da produção social e relega as demais condições, aos demais, a condição de marginalizados. Então, a gente vai ter essa disputa constante, entre capital e proletariado, ou burguesia e proletariado, como ele descreve no livro. A educação, então, é entendida como dependente dessa estrutura social que é geradora das dificuldades de aprendizagem, essa disputa gera essas dificuldades, e cumpre a função de reforçar a dominação e legitimar a marginalização, a discrepância entre cada um desses grupos. Ambos os grupos explicam a questão da dificuldade de aprendizagem a partir de uma determinada maneira de entender as relações entre a educação e a sociedade. Nesse sentido, a educação, longe de ser um instrumento de superação da dificuldade de aprendizagem, se converte em um fator de marginalização, de criar mais dificuldades, já que sua forma específica de reproduzir a marginalidade social é a produção da marginalidade cultural e escolar. Ou seja, a forma de discriminar indivíduos nas sociedades se dá em função das diferenças de nível cultural e escolar, o que por si é reproduzida, criando uma maior discrepância entre os dois grupos. Então, Saviani denomina as teorias do primeiro grupo de teorias não críticas, porque eles encaram a educação como autônoma e buscam compreender a mesma a partir dela própria, e, inversamente, nomeia o segundo grupo de teorias críticas reprodutivas, que se empenham em compreender a educação, remetendo aos seus condicionantes objetivos, sociais, à estrutura socioeconômica, cuja função básica da educação é a reprodução da sociedade, que é baseada nessa disputa de classes. Eu fecho aqui essa breve apresentação, e avançamos numa aula seguinte com outro material.